Fala galera, eu sou Gabriel Hertz, estamos aqui nesse quadro onde a gente troca uma ideia sobre a vida, sobre teologia, sobre o que realmente a gente pode fazer para fazer a diferença na sociedade onde a gente vive. De novo com o Christian Brito aqui. Cris. Olá, beleza? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo. Sempre um prazer, sempre uma conversa relevante contigo. Obrigado. E estamos aqui para tomar um café, para conversar e entrar agora no tema da fé na universidade. Por vezes é bem desafiador para o cristão cultivar a fé no meio universitário, no meio acadêmico, porque muitas vezes tem um viés bem direcionado e por vezes anticristão, eu diria, né? Como tu vê isso? Tu tem experiência prática de ser aluno e professor? Como é que tu passou por essas etapas e como foi isso na tua vida? Olha, no começo foi bem difícil, né? É bem difícil porque você entra num ambiente que em vários momentos, eu não digo no sentido geral, muitas pessoas me acolheram bem, mesmo sabendo do meu posicionamento como cristão, como protestante principalmente. Eles sempre perguntavam, você é evangélico? Eu falava, não, eu sou protestante, continuo protestando até hoje. Até como, né, uma forma também de poder explicar, né, quais eram, qual era a base da minha fé, inclusive, né? Mas certamente é desafiador, né? Primeiro, porque em termos de pessoas que frequentam especificamente o curso que eu fiz, que foi o curso de Ciências Sociais, não é um curso em que você encontra muitos cristãos, diferente de outras áreas, que você vai encontrar mais pessoas ligadas à fé cristã. Então aí por si só já é um desafio de você estar com pessoas que às vezes trazem, né, uma imagem, né, estereotipada do que é o cristão, que não condiz às vezes com a realidade, isso às vezes acontece, né? Mas assim, no geral, com os meus colegas eu não tive assim nenhum embate, nenhum problema. O que eu vejo que foi um grande desafio é com relação muitas vezes ao conteúdo do que é ensinado. Para explicar de uma forma bem rápida, assim, né, no desenvolvimento do pensamento ocidental, a gente tem tanto uma linha que privilegia o cristianismo, que reconhece a palavra de Deus como uma base para a sua teoria, vamos colocar assim, e a gente tem um movimento antagônico também, que vai tentar se construir no sentido de negar esse cristianismo ou de buscar uma outra fonte, seja grega, seja romana, seja o que for, né? E o que historicamente, né, por diversos motivos, eu costumo falar que a reforma protestante ela não aconteceu aqui, né? Ela aconteceu no norte da Europa. Então, historicamente, nós somos filhos da contra-reforma católica. Então, historicamente, nós recebemos uma carga de conhecimento, de autores, a gente pode até dizer, o modo como os currículos foram criados, eles acabaram não privilegiando autores cristãos, que são autores de peso. Então você recebe todo um conteúdo teórico que vai de encontro à sua fé, né? E aí é um grande desafio, né? Eu costumo dizer que a universidade em si não é apenas um campo missionário, mas as teorias também são. A gente precisa abordar as teorias com criticidade, né? Fazendo aquilo que Paulo ensina, né? Retém o que é bom, joga fora aquilo que não presta, né? Ao mesmo tempo, desafio. É muito desafiador. A gente não pode estar lá sozinho, né? Tem que estar com pessoas que estão caminhando com a gente. Entra a importância da igreja, do discipulado, pessoas que acompanham. Mas, cara, que oportunidade! Que lugar que tá louco para receber o evangelho, né? Sim, sim. E é um desafio também, que nem tu traz, é um desafio não só de compartilhar da fé, mas de chegar no intelectual também, Exato, né? Cara, como eu posso mostrar que biblicamente, ou que autores cristãos têm muito a contribuir, mais do que talvez o que está sendo ensinado ali, né? Exato. E aí eu posso até como um testemunho, né? Eu procurei fazer, dentro dos meus limites, né? Eu procurei fazer esse exercício. Por exemplo, um professor explicava algum determinado autor, então ele trazia algum problema específico. Então, imediatamente eu já começava a pensar qual autor cristão poderia trazer uma resposta para isso, né? E eu descobri muita coisa interessante, muita coisa de qualidade. Eu acho que uma dificuldade que acaba acontecendo, e aí é mais uma lacuna que a gente encontra, digamos, na igreja de modo bem geral, eu não me refiro a uma denominação específica, mas
do cristianismo que a gente acabou construindo com o passar dos séculos, né? Nós não preparamos os nossos jovens para que eles conheçam esses autores, filósofos cristãos, cientistas cristãos. Então, quando ele chega no contexto da universidade, que ele vai conhecer apenas os que não são cristãos, eu não vou dizer apenas, mas muitos que não são cristãos, ele não sabe contra-argumentar. Né? E quando eu digo contra-argumentar, não é no sentido de rejeitar, de falar que tudo que está lá é ruim, não é isso. A gente com certeza pode reter muita coisa boa, mas é ter esse contraponto que é saudável para a própria universidade. Né? Aliás, a universidade é o lugar da diversidade teórica, ela tem que ser. Se isso não acontecer, tem uma coisa errada. É um local de contrapontos. É um lugar, exato, é um lugar onde o debate tem que acontecer, onde o argumento tem que ser colocado à mesa para ser debatido com respeito, com cavalheirismo. Né? Então esse é o lugar. O que a gente precisa aprender a fazer é saber como entrar nesses debates. Não adianta você vir com um versículo decorado que você aprendeu lá na escola dominical, né, e jogar isso solto, sem contexto. Você tem que ter uma base, você tem que saber com quem você está conversando. Por que aquela ideia daquele pensador que não é cristão não é boa? Qual é o contraponto? Qual seria a resposta para isso? Né? E aí você tem todo um trabalho de praticamente missões, né? Só que dentro de um contexto acadêmico. E aí eu queria só ressaltar, né, cada área da sociedade ela tem ela tem um conjunto de regras. E dentro da universidade existem as regras da universidade. Então existe um modo que fala como esse debate tem que acontecer. A lógica, a racionalidade, né, todos os princípios do método científico. Né? E aí quando eu falo método científico, cada método aplicado à sua área específica. Né? A psicologia tem um, a sociologia tem outro, por aí vai. Mas é você saber respeitar essas regras científicas e saber colocar, né, o seu argumento, o seu raciocínio partindo das escrituras, mas que ele seja relevante naquele contexto e que ele possa trazer uma contribuição. E eu posso te dizer que, olha, tem muita coisa boa aí. Eu vejo, por vezes, é um desafio muito maior ou igual do que um missionário que vai para a África, sim, que vai para os povos não alcançados. Sim. Pô, no meio universitário, tu tem que realmente estar muito bem ancorado. Sim. E aquele desafio diário, né, para conseguir levar essa fé, que também ela é racional, para as pessoas. Sim, né? Exato. Exatamente. Tem uma passagem, uma frase de um autor que me chamou muita atenção, já tem algum tempo já. O nome dele é Harry Blamires. Ele é um pensador inglês, foi um pensador inglês, e ele escreveu um livro que acabou se tornando um clássico depois, chamado A Mente Cristã, The Christian Mind. E ele fala ali o seguinte, ele fala assim, olha, os cristãos, ele está falando isso no contexto da Inglaterra, da década de 60, 70, que foi quando ele escreveu, quando o livro saiu. Né? Mas aí ele vai falar, olha, os cristãos ficaram tanto tempo afastados do debate público e da arena da ciência, dessas coisas, que quando os primeiros cristãos voltarem a se engajar nessas áreas, nós teremos então mártires intelectuais. Ou seja, a igreja ficou tanto tempo calada que quando ela começar a falar, ela vai sofrer perseguição intelectualmente. Porque aquela voz que ela vai tentar colocar vai ser considerada, digamos, uma heresia. Perdeu o total espaço. Perdeu espaço. Porque o debate já ficou... muitos se evadiram desse debate, né? Deixaram isso de lado. E agora a gente vê a importância desse debate nas questões públicas, nas questões políticas, nas questões científicas, né? E quando eu falo nesse sentido, né, respeitando, né, as características de cada uma dessas áreas. Quando eu falo política, por exemplo, acho que é importante falar, eu não me refiro apenas a questões partidárias, muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa debater teoria política, qual é o modelo de sociedade que nós queremos. Qual é a função real do Estado, coisas básicas da ciência política, que eram discussões que existiam já na época da Reforma Protestante. Na própria era medieval, Tomás de Aquino discutiu sobre o papel do Estado, Agostinho falou sobre o papel do Estado. Né? Quando você lê ali a Cidade de Deus, ele está o tempo inteiro falando sobre o modelo de sociedade. Né? Então a gente tem grandes vultos na história cristã que podem nos ensinar.
Nós temos um grande remanescente que a gente pode aprender com eles e vale a pena frisar novamente, nós temos autores de peso, tanto na teologia, quanto nas ciências sociais, quanto nas ciências políticas, em diversas áreas que são cristãos e deixaram a sua marca histórica no sentido positivo. Temos aqueles que deixaram marcas negativas também, mas isso, quem não deixou, né? Nós vamos encontrar pontos positivos e negativos em qualquer momento da história. E Jesus ainda conta com a gente para ser luz nessas esferas da sociedade e trazer um pouco dos princípios do reino para lá, né? Com certeza. Né? Quando Jesus... Eu sempre me lembro da oração que está registrada lá em João, no capítulo 17, no verso 17, né? Que Jesus fala, Senhor, eu não oro apenas por esses que o Senhor me trouxe, mas oro por aqueles que virão também, né? Falando com minhas palavras. Né? E ele fala assim, eu não os peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Ou seja, não é para a gente criar uma bolha, um gueto gospel, e ficar fechadinho ali dentro. Que é mais fácil, por vezes é bem mais fácil. Muito mais fácil, muito mais fácil. Mais fácil, e eu diria assim, é enganoso. Não há como você criar uma bolha cultural e se fechar ali dentro fazendo de conta que você está fora do mundo. Não tem como. Ah, mas eu não me envolvo com as coisas do mundo. Você come comida do mundo, você ouve jornal do mundo, você vê filme do mundo, você assiste série do mundo. Não tem como você se fugir dessa realidade na qual você vive. A questão é como você se engaja culturalmente. Jesus não saiu, Jesus não ficou nos guetos, ele foi onde as pessoas estavam. Ele foi ali com os publicanos, com as prostitutas, mas ele não se corrompeu. E aí complementa a oração que ele começa a fazer ali em João 17. Não os peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. E aí ele fala, frase-chave, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é o santificar? Não é para tirar do mundo, mas separa-os para que eles vivam no mundo segundo a tua palavra. Então é para viver a verdade do Evangelho na ciência, nas artes, na política, em casa, na faculdade, em qualquer outra área. Amém, amém. Muito bom. Gente, uma verdadeira aula aqui de novo. O Cris é professor da FATEV, então, cara, se tu tem essa sede por saber mais sobre teologia, e essa teologia que não é só sobre estudar um livro antigo, mas é a teologia que tem a ver com a nossa vida hoje, tem a ver com o que Deus quer fazer hoje e quer nos usar, quer te usar também. Vem saber mais sobre a FATEV, o site está aí na telinha e se quiser trocar uma ideia com a gente está disponível nas redes sociais também. Beleza? Muito obrigado e é isso. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Falou, Gabão. Valeu.